pessoal. Eu trabalhava na Heisman do Brasil aqui por 7 anos. Nos últimos 3 anos e meio, estou trabalhando em Miami, nos Estados Unidos, onde a empresa abriu um centro de distribuição. E gostaria de dar o meu depoimento para vocês da forma mais realística possível, né, do que realmente acontece no nosso dia a dia de trabalho lá nos Estados Unidos. Então, começar falando um pouquinho da empresa. A Heisman do Brasil foi uma empresa fundada em 1985. Ela é uma empresa que nasceu fabricando peça para carburadores, né, imagina 28 anos, 25 anos atrás. E hoje em dia, muitas pessoas que a gente fala, né, em carburadores, o pessoal acha que carburador é uma coisa do passado, alguma coisa, né? Mas hoje ainda se fabrica, em média, cerca de 1 milhão de carburadores por ano na China e na Ásia toda. Então, realmente, ainda é um mercado muito grande e que vem crescendo. A empresa no Brasil, nos Estados Unidos, foi fundada em 2007, onde iniciou funcionamento com apenas um funcionário, que era eu, no caso, né? Nós iniciamos incubado dentro da Apex, então foi uma grata surpresa que a gente teve quando foi para lá. Nem imaginava que a Apex existia. Foi por uma indicação de um amigo que falou para mim dar uma visitada, e realmente eu fui visitar, conheci o Centro de Negócios de Miami, e foi, eu acho, que o que nos realmente impulsou a ir para os Estados Unidos. Porque sempre quando a gente pensa em abrir uma empresa nos Estados Unidos, até pelo nosso sócio aqui do Brasil, quando a gente falava na ideia de ter, o pessoal sempre acha que tu está falando de um investimento de 5, 7 milhões de dólares, e quando, na verdade, através da Apex, tu pode começar de uma maneira muito mais econômica, uma forma muito mais fácil de iniciar. Algumas informações, né? Ou seja, a empresa que começou na Apex, hoje ela está numa área de 1.500 metros quadrados de armazém, 300 metros quadrados de área administrativa. Nós já mudamos 3 vezes a empresa, ou seja, realmente ficamos muito surpreendidos com a capacidade de crescimento do mercado americano. Ficamos 6 meses na Apex e, apesar de o atendimento ter sido ótimo para nós, quando tu começa a atender um número maior de clientes, tu precisa ter o teu horário de depósito, tu tem que se adaptar aos teus clientes. Então, nós nos mudamos, e quando nos mudamos, até foi uma discussão, por exemplo, eu não queria alugar uma área tão grande, porque eu não tinha uma expectativa que a empresa ia crescer tanto, e em 1 ano e meio a empresa já cresceu, aquele lugar ficou pequeno. Mudamos para esse armazém que estamos hoje, já está pequeno também, então a gente já está buscando um outro armazém. Nas questões das vendas, né? Ou seja, em 2008 para 2009, nós triplicamos o faturamento da empresa, né, em 1 ano. Depois, de 2009 para 2010, duplicamos o faturamento novamente, e esse ano a perspectiva é duplicar, de 2010 para 2011. Então, a empresa está realmente no caminho certo. Guardei no bolso aqui o passador. Quando nós fomos para os Estados Unidos em 2008, né, que surgiu essa ideia, nós tínhamos 5 clientes nos Estados Unidos. Então, e a gente sabia que tinha capacidade para vender para mais clientes, mas muitas empresas, no caso do que estava falando da Vipal, aqui tem a possibilidade de ter um escritório lá, estar acompanhando o mercado lá, né? E a gente vê o quanto isso é diferente, né? Eu ia para os Estados Unidos uma vez por ano, visitava os clientes, ou seja, numa viagem eu tinha tempo de visitar 2, 3, no máximo 4. Então, nem pensar em prospectar mais, né? Era bastante complicado. Agora, a partir do momento que a gente foi para lá e abandonou, por exemplo, eu trabalhava aqui como gerente de exportação, tinha 40 clientes, eu passei a ter 5. Então, eu foquei naqueles 5 e naquele mercado. Então, foi aonde a gente começou todo mês, pesquisava clientes, viajava. Então, a gente conseguiu abrir, nesses 3 anos, nos Estados Unidos, passamos de 5 clientes para 52 clientes.
E uma surpresa muito grata também foi a questão da exportação, porque os Estados Unidos nos facilitou muito, né? Aqui no Brasil, a gente tem, falando em empresa de médio porte e pequeno porte também, né? Então, às vezes, no Brasil te dificulta, tu tem uma exportação para um cliente da Europa, que é um valor baixo, um valor pequeno, por exemplo, né? Tem muito cliente que compra semanalmente, a cada 3 dias, ele não quer ter um estoque muito grande. E aqui no Brasil a gente tinha uma certa dificuldade de vender, fazer vendas com valor agregado pequeno pelos todos os custos que envolve, tanto interno, né, como o próprio frete fica mais caro, a questão logística. Isso nos Estados Unidos mudou, a gente conseguiu, é muito mais fácil fazer a logística, tu tem muito mais opção de transportes, então a gente conseguiu também abrir muitos clientes menores, né, mas que compram constantemente. A nossa linha de produtos também é uma coisa interessante, ela passou de 430 itens para 1.760 itens em 3 anos. O principal motivo disso também, eu acho que a gente está no mercado. Então, quando a gente está aqui no Brasil, os clientes daqui, os clientes dos Estados Unidos, o que eles mandam para nós, assim como necessidade de desenvolvimento de peça ou de produtos, eles geralmente, o que eles não encontram em outro mercado, né? Porque às vezes, se ele consegue encontrar na China, ou na Índia, ou em Taiwan, ele vai comprar por lá. Então, ele deixa para acabar assim, vou comprar do Brasil quando é pouco volume, não é um produto de alto giro, então a gente acaba sendo descartado dos principais produtos do mercado. Porque o nosso cliente, o nosso tipo de produto, o cliente lá é um distribuidor. Então, é muito mais vantajoso para ele próprio ir à China e desenvolver, ou ir em Taiwan, do que ele passar para nós o filé mignon, vamos falar assim, né? Uma coincidência, né, a Heisman, que também nos ajudou bastante, né, foi que a Heisman surgiu no Brasil, nasceu com a história do etanol. Há 20 e poucos anos atrás, quando o pessoal começou a colocar o etanol na gasolina, foi toda uma surpresa, muita máquina parada, muito carro que não funcionava por causa da agulha do carburador. E uma da grande sacada da Heisman foi que o dono da empresa, o presidente, ele conseguiu descobrir uma matéria-prima que ele suportava bem o álcool, o etanol. Então, foi aí onde conseguiu surgir a empresa. Ele, em 2 anos, já estava vendendo para os Estados Unidos, para a GM nos Estados Unidos. Então, a empresa cresceu demais, justamente por isso. E, coincidentemente, agora, esse é o mesmo período que a Heisman foi para os Estados Unidos, é o período que os Estados Unidos está abrindo o mercado para o etanol, né? Então, a gente está lá e está aproveitando muito isso. Então, isso é uma coisa também que eu acho interessante, porque, às vezes, a oportunidade, às vezes, a gente fica esperando surgir uma oportunidade para a gente tomar uma ação, né? E eu acho que o grande sacada da Heisman ela foi para o mercado, foi conhecer, foi buscar o mercado. Tem várias que nós não aproveitamos, né? Então, acho que a gente, claro, não tem que pensar assim, a gente tem que pensar nas que a gente está aproveitando. Então, eu acho que isso é uma lição, né? Ou seja, não vamos ficar esperando a oportunidade chegar. Tu tem que estar lá, porque senão ela passa muito rápido. E se tu não pega no início, tu vai ser mais um. Tu não vai ser o primeiro que, como no caso nosso, né? A gente tem muitos concorrentes que eles colocam no catálogo e no website. O nosso produto não tem garantia para o uso de 10% de etanol. Se toda a gasolina... Quando e por que abrir a empresa nos Estados Unidos? Bom, o nosso mercado de jardinagem, de náutica, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. 50% do mercado mundial, mais ou menos. Outro motivo foi não perder mercado. Eu trabalhava aqui no Brasil, na empresa, em 2005, e nós perdemos uma das principais linhas que nós tínhamos, que era cerca de 50% do nosso faturamento, nós perdemos para os chineses, né? Então, eu fui para os Estados Unidos, fui investigar o que tinha acontecido, né? E aí um cliente nosso falou, olha, tem um chinês que contratou um americano, o americano abriu um depósito para o chinês aqui e está fazendo a pronta entrega do produto. Então, desses meus 5 clientes, todos passaram a comprar do chinês. Então, foi aquela hora assim que foi em 2005 isso.
e a gente abriu os olhos, vamos ter que ir para os Estados Unidos. E foi de 2005, 2006, 2007, 2008, pensando qual seria a maior estratégia para ir para lá. E aí aconteceu em 2006 que realmente, não só essa linha de produto, como outras, os asiáticos realmente começaram a cair muito forte no mercado. Então, foi que a gente, final de 2006, nós tomamos a decisão. Nós vamos para os Estados Unidos. E aí a gente passou o ano de 2007 pensando como, em final de 2007, nós abrimos a empresa. O porquê também, esses 5 clientes que nós tínhamos e as linhas de produtos que nós vendíamos para ele, a gente sentiu que podia acontecer o mesmo que aconteceu com essa linha de produto importante que nós tínhamos. Nós vendíamos aqui do Brasil, só que o cliente tinha que esperar 30 dias de produção, tinha que esperar 20 dias pela boa vontade, né, do marinheiro lá, querer embarcar a mercadoria. Muitas vezes no Brasil a gente tem essas dificuldades, né? Tu está com a mercadoria no porto pronta, o teu cliente lá está desesperado. Tem o famoso canal vermelho aí, que a maioria conhece, né? A gente fala para os clientes lá, não, deu canal vermelho. Os caras dizem, o que é isso? Tu está louco, né? Então, nos Estados Unidos, a gente consegue fazer uma entrega em 2 dias úteis, uma compra do cliente, né? No Brasil, o cliente chegava a esperar até 120 dias para receber o produto. Então, realmente, esses foram os principais motivos que nos levaram a ir. Eu acho que tem mais algum. Sim, no caso de também aumentar o mix de produto, ou seja, como a gente falei no início, de 430 foi para 1.700, só que para fazer isso a gente tinha que estar lá, conhecendo o mercado, estudando. Porque eu acho que isso é um erro também que a gente comete, a empresa que eu trabalho também a gente cometeu algumas vezes. Um cliente de lá nos manda uma amostra. Alex, isso aqui vende muito bem. Ah, é? Quanto que eu tenho que vender? Não, tu tem que vender por $20. Ok. Tu gasta aqui R$15 mil em ferramental, desenvolve o produto, manda para o cliente, ele aprova, compra 1 ou 2 vezes de ti e depois não compra mais. Aí depois tu vai para o mercado investigar, tu vê que aquele teu preço não é competitivo. Tu tinha que vender aquele produto por $9. Então, tu sabe que tu não vai conseguir competir e nem vender. Tu fica com a ferramenta parada e deixa de atender. Então, isso é uma das preocupações que a minha empresa tem muito, porque a gente trabalha com peça, e peça tem... O volume é muito grande, né? Por exemplo, vamos desenvolver peças por uma motosserra nova. São 200 itens. Se tu pega a motosserra errada, imagina quanto tempo e dinheiro tu botou fora desenvolvendo peça. A questão do produto também eu acho muito importante. Muitas vezes o produto, a gente, quando chegou lá em 2008, ia com o nosso catálogo para os clientes, e os clientes olhavam e diziam assim, cara, mas tu não tem nada para os Estados Unidos? Eu dizia, como não? Eu vendo aqui. Sim, mas tu tem um catálogo de 430 itens, mas aqui nos Estados Unidos tu vende 70, 80. Os outros eram de América Latina, era produto de Europa. Então, também é muito importante tu saber se o teu produto ele é vendável nos Estados Unidos ou tu tem que daqui a pouco fazer alguma adaptação, tem que vários tamanho, cor. Então isso é uma questão que tem que ser bem investigada também. Outra questão foi a questão da inserção da marca Heisman. Nós vendemos para os Estados Unidos durante 8 anos e ninguém nos Estados Unidos conhecia a marca Heisman, porque o cliente comprava com a marca própria dele. Então, era muito fácil para o cliente, que nem aconteceu em 2005, ele trocou de fornecedor. Ele nos avisou que não ia mais comprar de nós. E, então, a gente foi, e agora o que a gente faz? O nosso produto não é conhecido, a marca não é conhecida. O cliente final não vai pedir pelo produto, né? Porque o cliente final compra com marca própria. Então, isso também é um cuidado que a gente deve ter quando... Sempre, às vezes, tem clientes que é impossível, né? A gente vende, às vezes, para um cliente grande, Manapa, por exemplo, que é o maior distribuidor de peças dos Estados Unidos. Então, tu não consegue se impor para ele vender a tua marca. Mas, no início, quando tu for para lá, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena tu insistir, tentar fazer, colocar a tua marca no produto. Isso é uma segurança. Porque, a partir do momento que o cliente final
ele reconhece a tua qualidade, a tua marca, e começa a pedir teu produto, o intermediário, que é o distribuidor, ele se torna obrigado a te comprar também, né? Então, o cara chega no... Não, eu quero o kit Heisman, eu não quero outro. Então, eu acho que isso é muito interessante também. Outra questão sempre, né, apesar do momento atual do Brasil, acho que tem muitas empresas, pessoal que eu converso, não, agora nós não estamos interessados em exportar porque o dólar está ruim e o Brasil está superaquecido. Por um lado, eu estou de acordo também, eu acho que realmente tem que aproveitar esse momento do Brasil, mas eu acho que para uma empresa sempre ela está dentro de um outro mercado, é uma segurança. Que nem tu tem uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa independente, né? Ou seja, hoje, claro, eu sou um centro de distribuição da empresa do Brasil, mas amanhã, se o Brasil não é mais competitivo, bom, eu vou para a Indonésia, eu vou comprar peça, eu vou para a China, eu vou para Taiwan, mas eu não vou fechar minha empresa nos Estados Unidos. Então, tu tem uma independência, tu tem uma receita em dólar, então, acho que isso também é bastante válido. Dificuldades encontradas. Olha, assim como o nosso amigo havia falado ali, a questão do preconceito e patriotismo também, repetir isso. Já aconteceu diversas vezes de tu ligar para um cliente prospectando, ele pergunta, onde é que tu é? Eu digo, não, eu sou do Brasil. Por que tu quer me ligando? Eu não compro nada fora. Desliga o telefone na tua cara. Muitas vezes o cliente já foi na própria feira, entrou no nosso stand e nos xingando. O desemprego nos Estados Unidos é culpa de vocês que aqui não tem emprego porque vocês estão... Então, isso também é uma barreira bastante forte. Questão do idioma, gente. Olha, eu aconselho todos que... É bem diferente. Eu trabalhei aqui com comércio exterior no Brasil por 13 ou 14 anos. E eu achava que eu falava inglês bem, né? Agora, é muito diferente quando tu vai para lá e tu vai para o interior dos Estados Unidos, tu começa a falar com o pessoal que não é acostumado com o estrangeiro. Porque é bem diferente, às vezes tu vai em Miami, tu vai em Nova York, onde o pessoal está acostumado a lidar com o estrangeiro. Então, quando tu vai falar com um cliente mesmo, que é lá de São Luís, né, do interior dos Estados Unidos, aí tu sente o desafio. Então, o nosso caso, por exemplo, como eu sempre consegui me comunicar bem, mas eu precisei contratar profissionais que tinham tinha um inglês muito melhor, ou seja, falava com muito menos sotaque. Então, isso também eu acho que é importante. A americanização da empresa. Isso é uma dificuldade, né? Até porque isso a gente mexe com a nossa cultura, com nossas manias, que nem a gente fala aqui no Sul, né? Então, nos Estados Unidos, tu tem que dar o braço a torcer. Porque o americano, por exemplo, né, tu vê, todo mundo fala em metro, o americano fala em polegada. Todo mundo fala em quilo, o americano fala em pounds. E tudo é assim, né? E realmente, eles têm algumas manias deles, né? Que não dá para dizer que é certo ou errada, eles são assim. E tu quer entrar lá. Então, se tu quer entrar lá, tu tem que se adaptar a isso. Então, foi o que a nossa empresa fez, né? Tipo, desde o atendimento do telefone, a forma de cobrar um cliente, liga e diz, Alex, qual é o meu prazo de pagamento? Não, é 60 dias, ele vai dizer assim, esse cara é louco, não me pediu nada. Então, tu tem que pedir, tu tem que fazer uma aplicação, pedir os dados, ligar para alguns clientes que ele já vende, fazer toda uma pesquisa, os dados bancários dele. Então, isso é cultural. Então, eu falo na americanização da empresa. Às vezes, a gente na empresa tem uma planilha, o pessoal faz em português, né? Pô, gente, vamos fazer inglês, vamos fazer aqui dentro, vamos ser americano, né? Quando a gente sair daqui para fora, vamos fazer churrasquinho, jogar futebol, porque a gente trabalha com bastante brasileiro lá também. Então, a gente tenta sempre americanizar a empresa. Dificuldade, né? Mais algumas. Mercado fechado. Eu acho que os Estados Unidos é um mercado já maduro e pronto, é difícil de chegar lá com uma novidade, né? Chegar nos Estados Unidos e dizer assim, eu tenho isso. Né? Então, geralmente é o contrário, né? Tudo que está acontecendo lá é uma tendência aqui. Então, realmente, isso eu acho que é uma dificuldade grande. É muito difícil tu surpreender um cliente lá. Né? Tu chegar para o cliente e ele perguntar o que tu tem para me oferecer, o que tu tem de melhor, por que tu é melhor, por que teu preço. Então, é uma dificuldade que a gente tem também. Intolerância. Gente, uma das coisas que a gente sentiu quando a gente cometeu erros no início, né,
às vezes, erro, tu prometer para o cliente, não, eu vou te mandar amanhã, e tu embarca, tu não manda amanhã, tu manda depois da manhã. Gente, aqui isso é normal. Lá é... O cliente já aconteceu, o cliente ligou e disse assim, olha, Alex, se tu continuar assim, com essa tua visão, tu pode preparar para fechar as portas nos Estados Unidos. Então, acho que isso aí também é uma... E a gente teve problemas de qualidade com algumas peças, e tem problemas que de 3, 4 anos, e o cliente não compra mais de nós, não abre mais as portas para nós, por causa de um problema. Facilidades. A crise nos Estados Unidos foi uma facilidade para nós. Eu acho que com a crise, muitas empresas tiveram que, como eles são muito fechados, eles tiveram que se abrir um pouco, porque se eles não se abrissem, eles iam ser sucumbidos por outras, né? Então, porque, claro, assim como tem 90% são fechados, tem as 10 que são as mentes abertas, né? O pessoal que vai para a China, vai para a Índia, está sempre buscando outras opções, vem para o Brasil, né? Ele não está naquele costume de comprar sempre do mesmo fornecedor e morrer abraçado com ele, né? Então, se os outros que são fechados não se abrirem, eles iam ter muita dificuldade. Então, com a crise, abriu as portas para nós. Antes da crise, a gente mandava catálogo, mandava lista de preço, o pessoal ligava uma semana, um mês depois, o pessoal nem abria. Depois da crise, que começou em 2008, se agravou em 2009, as portas se abriram para nós. O governo, eu acho que, né, seria injusto a gente não falar isso, né, como é fácil trabalhar nos Estados Unidos. Tu abre uma empresa em 48 horas, tu já pode faturar, tu pode exportar, importar, faz um documento que tu faz em 40 minutos, tu já está autorizado a importar. A contabilidade da empresa é algo muito simples. Contratar um funcionário, dispensar um funcionário. Tu tem um funcionário hoje, ele criou algum problema para ti, tu pode dispensar ele, pagar apenas as horas que ele trabalhou naquele dia. Tu não tem nenhum contrato trabalhista, não tem lei trabalhista nos Estados Unidos. O que tu não pode é ser injusto, né? A injustiça lá, tu vai ser punido. Se tu não pagar o cara, tu vai ser punido. Mas se tu fez a tua parte, pagou ele certinho, não teve nenhum problema, gente, tu nunca vai ter um problema trabalhista lá. Opa. Estou voltando aqui. Está de cabeça para baixo. Estrutura. Eu acho que é uma facilidade, toda a parte de estrutura que os Estados Unidos oferece, a parte questão de logística, né? Tu tem um embarque para o Brasil, por exemplo, se a tua carga ficar pronta até meio-dia, às 2 da tarde tem um voo, ela está saindo. Para a Europa, para a França, para a Itália, tem voo para tudo que é país, todos os dias. Nós aqui no Sul sofremos muito com isso, né? O nosso Salgado Filho tem muito avião que não desce aqui, avião grande. Então, às vezes, tu tem uma carga, tu tem que levar a carga para São Paulo, para poder embarcar. Então, eu acho que essa estrutura também é um facilitador para os Estados Unidos. E a questão da segurança também, eu acho que tu vai trabalhar tranquilo, tu volta tranquilo, tu fecha a tua empresa na sexta-feira, tu sabe que ninguém vai roubar, ninguém vai assaltar, aqui tu vai trabalhar no outro dia, tu não sabe se vai ter computador lá dentro, se não roubaram o servidor, os cabos, né, Então, acho que isso também te dá muita segurança. Curiosidades no mercado americano. Eu vejo o pessimismo, eu vejo que o americano ele acaba sendo bastante pessimista, bastante inseguro também. Como é que eu vou falar? Eles pensam em tudo que pode dar errado. Por exemplo, eles vão comprar da Heisman, eles pensam em todas as possibilidades que possam dar errado antes de realmente comprar. Então, eu acho que isso acaba engessando um pouco as empresas lá. A sinceridade, são muito sinceros, não tem jogo, né? Às vezes a gente está acostumado a lidar com o pessoal da América Latina. Eu nunca trabalhei com o mercado do Brasil, né? Mas trabalhei muito com a América Latina. Então, tu nunca sabe se o cara está falando a verdade ou está falando mentira. Se o cara te dá um preço, diz que ele tem que pagar 5, mas, na verdade, tu vai investigar, tu pode vender até por 10. Então, isso nos Estados Unidos não existe. Isso eu acho muito legal. E objetividade também, senta na mesa para negociar, é direto ao ponto. Né? Às vezes, a gente acha estranho, né? Porque a gente recebe algum cliente, algo, a gente, o que eu vou encebar, o que eu vou falar com esse cara, um cafezinho, levar para almoçar.
Né? Dos Estados Unidos, não, sentou na mesa, ó, o assunto é esse preço, esse é o volume, dá para fazer, não dá, e tal. 20 minutos acaba a reunião. Então, às vezes, a gente viaja, pega 2 aviões, vai lá para o interior dos Estados Unidos, chega lá, reunião de 20 minutos, mas super produtiva. Aqui no Brasil, se um cliente vem para cá, pega 3 aviões, é 2 dias no hotel, almoçar, jantar, lá não existe isso, né? É muito objetivo. Por que a Heisman conseguiu crescer? O estudo do mercado, né? Acho que a gente estudou bastante o mercado, inclusive teve uma participação da Apex bastante importante, que fez uma pesquisa de mercado para nós, nos deu uma lista com todos os potenciais clientes, fez pesquisa de preços para nós, a gente pegou os 10 produtos que a gente mais vendia, eles foram investigar quem eram os nossos concorrentes, onde eles estavam, o que fabricavam. Então, realmente, essa pesquisa foi muito importante. A estratégia também, eu acho que é importante tu saber onde é que tu... A estratégia, eu vejo assim, ó, tu quer ir para os Estados Unidos, mas tu quer vender o quê, como e o que tu quer ser lá, né? Porque nos Estados Unidos ele é muito grande, tem mais de 50 estados. Então, se tu tem que definir bem se tu quer vender para distribuidor, se tu quer vender para lojista, tu quer vender para distribuidor macro, micro. Então, acho que é muito importante tu ter uma estratégia pronta. Nós, no caso, a gente decidiu se posicionar como um centro de distribuição, né? Ou seja, para não concorrer com nossos distribuidores, porque se nós formos distribuidor, ia concorrer com o distribuidor. Então, a gente decidiu ser um centro de distribuição. Produto, que eu havia falado, né? Nós, durante 2 anos, ficamos desenvolvendo muitos produtos, mais de 1000 produtos novos. Diferenciar no mercado. Eu acho que isso foi uma das grandes chaves também. Quando a gente foi para lá, pensamos, vamos brigar por preço? É impossível tu brigar com preço com a China, por exemplo. Então, o que a gente quis? A gente quis vender um serviço, ou seja, uma fábrica que entrega um produto na porta do cliente nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial. Claro, agregando um valor, mas não um valor tão alto, né? O que a gente fala que a gente ofereceu para os clientes é as seguintes vantagens: compras menores e mais frequentes, não precisar pagar mercadoria antes do embarque, diminuir o risco financeiro, evitar atraso de produção, não ter atrasos logísticos, diminuir o estoque, não precisar ir à China, Índia ou Brasil, ou seja, nós estamos lá, nós visitamos clientes, então é muito mais confortável para eles também. Qualidade, eu acho que também ajudou muito a gente a crescer, eu acho que a qualidade da empresa é uma preocupação muito forte. Todos os acionistas se preocupam muito com isso, e eu acho que isso foi um grande diferencial. Perspectiva futura. O que a gente está fazendo hoje, que a gente montou nos Estados Unidos, que é uma empresa com um bom website, um bom catálogo, uma boa linha de produto, preço competitivo, nós estamos vendendo franquias para outras empresas que querem fazer uma Heisman Corporation em outros países. Então, hoje nós já temos uma Heisman no México, uma Heisman na África do Sul, e no próprio Estados Unidos nós estamos fazendo franquias em estados. Então, ou seja, o cliente não precisa se preocupar com nada, só em vender, ele já tem toda a estrutura pronta. Bom, gente, para concluir, falando um pouquinho da Apex, a gente teve realmente só que agradecer por toda a estrutura, tanto física como de pessoal, que a empresa nos proporcionou nos Estados Unidos, desde a nossa chegada, todos os funcionários. Então, em nome da Heisman Corporation, eu queria agradecer a Apex e agradecer a vocês aí por ter escutado o meu depoimento.